Olá, empreendedores! Sejam muito bem-vindos a este canal. E sei que se você está aqui é porque você quer trabalhar, vai empreender com fitas personalizadas ou então está pensando em imprimir suas próprias fitas, né? Hoje o vídeo é bem bacana, a gente vai falar sobre outro item essencial que é utilizado na impressão da sua fita, que são os gabaritos, tá? Aqui no canal vocês têm um vídeo sobre ribbon, tem vídeos sobre fitas, tem vídeos sobre tubetes. Então, todos esses itens são essenciais na impressão da fita. E o gabarito é outro essencial. Esse aqui eu comprei, ele é todo de MDF, tá? Mas hoje no mercado já existe o de acrílico. E eu indico vocês comprarem o de acrílico porque o de MDF ele vai se desgastando com o tempo. Se bater água, ele incha. Então, assim, não indico esse daqui não, tá? Mas, assim, eu tenho utilizado ele, tem me servido, certo? Mas o bom é que, como a gente está fazendo a primeira compra, comprar sempre o melhor, tá, pessoal? Para não ter que estar trocando depois. Então é o seguinte, eu vou falar com vocês sobre gabarito, que a maioria das empresas usam o gabarito para imprimir 4 ou mais fitas, certo? Mas, na verdade, essa história de imprimir muitas fitas é quando você tem uma quantidade muito grande de venda. E às vezes não acontece isso, às vezes você não tem um pedido tão grande a ponto de imprimir 4 fitas, 6 fitas de uma vez só. Mas o gabarito ele tem uma utilização muito boa, que é para você aproveitar 100% do seu ribbon. E aí eu vou mostrar para vocês alguns gabaritos e eu vou mostrar para vocês como se utiliza e por que ele é importante, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui alguns gabaritos. Esse aqui tem 2 espaços, tá? Que é para colocar 2 fitas, certo? É o 22, que significa 2,2, que é 2,2 centímetros, que é o tamanho da fita número 5, certo? Aqui eu tenho de 30, que é de 3 centímetros, que é o tamanho da fita número 7. Aqui na minha região é bem difícil encontrar número 7, esse aqui eu nunca usei, tá? Esse aqui é o de 10, que é a fita que tem 1 centímetro, certo? Essa aqui eu utilizo pouquíssimo. Utilizei apenas uma vez, porque é uma fita muito pequenininha, muito fininha. E eles dizem que imprime 6 fitas de uma vez só. Só que na verdade isso não acontece, tá? Eu nunca consegui. E quando eu entrei em contato com a vendedora para questionar sobre um vídeo que eles tinham colocado imprimindo 6 fitas, ela disse que não sabia. Então, assim, total enrolação, né? Enfim. Esse aqui, ó, é o de 15, tá? Que é a fita de 1,5. Uma fita de 1,5 centímetro, que é a fita número 3. As fitas mais vendidas são a número 5 e a número 3. Então, os gabaritos que eu mais uso são esses daqui, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Aqui na máquina, essa é a minha L42 Pro. Vou abrir ela aqui pra vocês, tá? E vou mostrar pra vocês que o gabarito, ele é utilizado nesse cantinho aqui, ó. Aqui tem um buraquinho, tá vendo? E aí eu coloco ele aqui, certo? Qualquer gabarito vai ser colocado nessa região da máquina. Tá vendo? Eles têm todos o mesmo tamanho, que é exatamente esse tamanho aqui desse buraquinho da máquina, que é onde tem essa parte aqui, que é onde tanto as etiquetas como as fitas ficam presas, né? Quando a etiqueta é grande, a gente aumenta e a gente vai utilizando ele de acordo com o tamanho normal. Eu vou colocar uma fita para vocês verem. Vou escolher essa rosa aqui. Vou puxar aqui, coloco a fita, prendo, né? E aqui, ó, eu abro. Pronto. Esse aqui é o para fita número 5, certo? Ele fica presinho certinho. Já esse aqui, deixa eu tirar. Não funciona muito com a fita número 3, tá? Deixa eu tirar aqui. A fita número 3, ela é bem fininha. Então, quando eu coloco aqui a fita número 3, que é a de 1,5 centímetros, quando eu coloco ela aqui, ó, ela fica meio que sambando dentro. E ela não pode ficar sambando, tá, pessoal? Porque na hora da impressão ela pode fazer isso e aí vai dar ruim na impressão, certo? Não vai sair corretamente.
Quando eu utilizo essa parte do ribbon aqui, que é para imprimir essa fita aqui, eu coloco um papelzinho para segurar, tá? Papelzinho aqui nesse cantinho para ela ficar bem certinha. Verifico se o papel não vai mexer na hora que a fita andar, tá? Faço essa verificação e utilizo, certo? Mas você pode usar o gabarito para imprimir uma fita só. Só que aí nesse caso você tem que usar o arquivo, né? De fita que seja para 4 fitas. 1, 2, 3, 4. Só que aí você só vai utilizar a número 1, certo? Então aí o que é que você vai fazer? Em vez de você colocar ela aqui, você vai colocar ela no gabarito. Então o que é que acontece? Então vejam só. Botei o gabarito aqui, tá? Esse é o gabarito da fita número 3. Aí vou colocar esse rolinho, fui eu mesmo que fabriquei, certo? Tem um vídeo ensinando vocês como fabricar esse rolinho. Esse aqui é o tubete, que também tem outro vídeo falando sobre ele. Ó, eu utilizo o tubete para imprimir outras fitas que não sejam na posição 1. Vou colocar aqui. E aí, olha, eu passo a fita por aqui por dentro. Ó, na primeira posição, tá vendo? Tem 4 posições, eu passo na primeira posição. Então aqui eu vou imprimir a fita número 3, ver como ela fica segura, tá? Na posição 2 do ribbon, certo? Então é para isso que é utilizado também o gabarito e é para isso que eu uso, para imprimir a fita em outras posições. Existe a possibilidade de você imprimir 4 fitas de uma vez só, existe, e eu vou fazer isso para vocês, mas é muito raro, a não ser que a empresa tenha uma demanda muito grande para imprimir 4 fitas de uma vez só, certo? Um cliente que pede mais ou menos uns 40 metros no mínimo, né? Porque vai ficar 10 metros de cada, né? Em cada posição aqui, e aí você vai utilizar o gabarito, certo? Então, para a fita número 9, ele vai utilizar 2 posições, tá? Quero dizer para vocês que para a fita número 9, quando você tem a L42 Pro, você pode mudar o sensor para a segunda posição, certo? Porque o que acontece? O sensor vai estar aqui, nessa partezinha azul, e não vai ter fita aqui. A fita vai estar aqui, certo? Então, ó, esse aqui você só utiliza ele quando você vai utilizar a fita número 5. Porque aí vão ficar 4 fitas. 1, 2, 3, 4. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Aqui, nesse caso, não tem como colocar uma fita, né, maior, porque ele não anda. Essa aqui você só consegue utilizar mesmo para número 5 ou a número 3, né? Só que na número 3, quando você vai imprimir mais de uma fita, esse aqui também não é utilizado, porque ele começa por esse, certo? São 4. Eu achava que a número 3 eu ia conseguir imprimir 5 fitas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas a número 3 é diferente, você começa imprimindo por aqui, certo? Então aqui tem um sensor na máquina, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui tem um sensor, acho que tá bem escuro, não dá pra ver. E esse sensor anda, ó, tá vendo? E aí o fabricante diz pra gente não mexer no sensor, mas às vezes é preciso mexer no sensor, porque às vezes a gente vai imprimir em uma posição em que não dá pra máquina ver. Então, algumas máquinas não mexem esse sensor, tá, gente? Essa aqui é a minha, a L42 Pro da Eugene, e ela tem essa movimentação de sensor. Então, quando eu vou imprimir uma fita numa posição 2, eu mudo o sensor, ou então eu tenho que colocar uma fita aqui parada para enganar o sensor. Só que assim, eu prefiro fazer com a mudança de localização do sensor, certo? Então eu vou fazer uma impressão agora de 4 fitas, vou aproximar a máquina para vocês verem. Vou utilizar o meu ribbon, certo? Esse aqui é o prata. E eu vou fazer a impressão de 4 fitas para vocês verem como eu utilizo o gabarito dentro da máquina.
e como é feita essa impressão. Então vamos lá fazer uma impressão de 4 fitas, certo? O que é que eu vou precisar? Vou precisar das fitas de cetim. Essas aqui, todas essas são Najá, tá? Eu escolhi essas cores aqui porque são as cores que eu vou utilizar agora para a campanha do Dia dos Professores, certo? Então eu vou utilizar essas 4 cores aqui. A gente vai precisar de um gabarito, certo? Essas fitas aqui são todas número 5, tá, pessoal? Então eu vou usar o gabarito 22, que é 2,2 centímetros por fita, certo? Então, primeiro, o que é que eu vou colocar? O ribbon, né? E para colocar o ribbon na máquina, a gente precisa de um tubete, certo? Quando o tubete é novo, ele já vem com a parte colante aqui. Então, ó, abre o ribbon, tá vendo? Cola o tubete aqui e coloca pra dentro. Por trás, tá vendo? Aí aqui, ó, coloca, pressiona, que aqui tem uma molinha, certo? Traz pra cá e aqui vocês vão ajustar até o ribbon ficar preso. Quando ele fica preso, ele dá um clique, certo? Porque a cavidade do tubete entrou dentro dessa cavidadezinha que tem aqui. Então, ó, vou enrolar. Enrolo bem certinho. É importante enrolar o ribbon bem direitinho, porque ele também faz parte de uma boa impressão, tá? Essa enrolação aqui. Aí vejam que aqui já começa a aparecer o ribbon. Era só um plásticozinho, né, de proteção do ribbon, já que esse ribbon é novo. E aí, ó, já apareceu uma parte do ribbon. Então, quando aparece a parte do ribbon, a gente já pode se aproximar aqui para trazer para cá. E bota aqui, ó, pressiona a molinha, volta para cá. E aqui a gente tenta fazer o mesmo ajuste. Fazer com que o ribbon fique preso. Pronto, prendeu. Aí ele vai ficar aqui, ó. Aqui é a fonte de calor onde tem o cabeçote da máquina que vai passar pelas fitas, certo? Coloquei o ribbon, tudo ok. Agora vamos lá colocar as fitas, certo? Vou precisar de outro ribbon para fazer um suportezinho para botar as fitas. Então aí eu vou pegar as 4 fitas todas na mesma posição, viradas para cá, tá? E aí eu vou colocar elas aqui, ó. Esses rolinhos eu ensino vocês a fazerem em outro vídeo aqui no canal. Só vocês darem uma olhadinha, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Pronto, ó, as 4 fitas estão presas aqui. O que é que eu vou fazer agora? Abrir aqui minha máquina. Ó, esse aqui abre, né? Vocês já sabem. Então, abri aqui, vou colocar. Prende aqui, tá? Pra ele não se movimentar. Ó, todas as fitas estão presas, certo? Então, o que é que eu vou fazer? A primeira fita, ela vai passar por aqui, que é onde fica o sensor, certo? Fecha aqui, certo? Então, agora, ó, nós vamos colocar o gabarito, tá? Esse é o de 22, que é pra fita de 2,2 centímetros, que é a fita número 5. E a gente passa por aqui por dentro, ó. Certo? Deixa eu ir colocando assim pra vocês verem melhor daí. 1, 2, 3. Coloquei as 3 fitas, coloco o gabarito aqui dentro, presinho, tá? Vê aí se ele fica preso. Aí o que é que a gente faz? A gente faz um movimento pra ver se quando puxar vai acontecer alguma coisa. Ela não anda, né? Então tá tudo certinho. O que é que a gente precisa? Alinhar aqui, ó. Todos ficarem alinhadinhas. Pronto. Todas alinhadas, certo? Agora vamos fechar a máquina, que tem um pezinho, né? Eu vou empurrar ele, ó. A minha máquina já está ligada na fonte de energia, então eu vou ligar aqui atrás. Ela vai acender todas as cores, tá vendo? Ó, ela vai acender esses LEDs aqui. Quando ela detectar o ribbon e quando ela detectar a etiqueta, ela vai apagar, certo? Só vai ficar ligado a parte do ligado, os outros não. Então agora ela já está pronta para imprimir as 4 fitas, certo? Vou colocar um pouquinho aqui mais para trás, para vocês verem melhor.
E agora, gente, eu vou dar o comando direto da máquina para ela imprimir as 4 fitas. A parte de sistema a gente vai ver depois, tá? Porque o sistema aí precisa de um vídeo exclusivo dele para eu mostrar detalhe por detalhe, porque são muitas informações. Então vamos lá. Olha aí, gente, ela imprimiu as 4 fitas e eu vou mostrar mais próximo para vocês verem. Olha aqui, ó, pessoal. Ela fez a impressão das 4 fitas, né, todas na cor prata, certo? Quando você faz a primeira impressão, você faz mais para ver o alinhamento. E aqui eu percebi, ó, que nessa verde ela cortou, tá vendo? Então eu tenho que ir no sistema alinhar para sair certinha, como essa daqui, ó. Essa aqui ficou perfeita, a vermelha ficou perfeita, a pink também ficou perfeita, não sei se... E essas duas aqui, ó, teve um cortezinho, então eu vou ajustar agora, tá certo? Ajustei aqui na máquina e agora vou fazer a impressão. Dei o comando, lá vai ela. Olha isso, gente, essa impressão maravilhosa. Tá vendo? Aí já verifiquei que esse aqui alinhou, esse alinhou, o outro alinhou, mas esse aqui ainda tá cortando, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Então eu preciso alinhar ainda esse primeiro. Os outros 3 já estão ok. Vou fazer um alinhamento agora só no primeiro. Vou colocar um pouquinho a imagem mais pra cima. E agora eu vou dar o comando novamente. Olha isso, gente. Mais uma vez ela imprimiu. Vou abrir a máquina, tá? Vou desligar aqui. Vou abrir a máquina para vocês verem as 4 fitas. E a impressão que realmente ficou maravilhosa. Todas elas impressas. Aí aqui, ó, eu já posso mostrar para vocês 100% de aproveitamento de Ribbon quando você imprime 4, certo? Você usou tudo, então o que é que a gente vai fazer? A gente retira o Ribbon e essa parte aqui impressa a gente descarta, certo? Só que aí eu vou fazer outra impressão depois. Então eu vou deixar o Ribbon aqui, porque a impressão que eu vou fazer também é prata, tá? Então eu vou deixar aqui. Vou colocar ele de volta, que eu só tirei para mostrar a vocês. Aí, pessoal, gostaram da impressão de 4 fitas? Fica muito bonito, né? A gente precisa só alinhar a parte de alguma fita que não saiu bem. Faz uma impressão para ver como é que fica. E aí vai alinhando, né? Mais para cima, mais para baixo. Diminui a letra, aumenta um pouco a letra. Para ver como é que ela fica, né? Isso aí é a parte de sistema que a gente vai ver depois, tá bom? Então vamos em outro vídeo fazer a impressão de um só e depois de outra para vocês conhecerem como fazer o aproveitamento do Ribbon sem precisar imprimir 4, mas utilizando os 4 espaços, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seu like, compartilhem, escrevam nos comentários o que foi que vocês acharam. Se ficou com alguma dúvida ainda, comenta também que aí eu vou tentar ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado.